Bem-vindos ao podcast Filho Feiticeira. Para quem acompanha, meu nome é Karen Pacheco, eu estou na Insta como @eukarenpacheco, @Filho Feiticeira. A minha badia de praia, filho de mãe cubana, mãe de Santo Antão, carioca de alma e mãe de 2 gatas. Nós estamos ali para falar de assuntos que tinham tabu na nossa sociedade cabo-verdiana, tudo que envolve raça, gênero, sexualidade, classe, sentimentos, relacionamentos e alguns fofoquinhas pessoais. E nós ficamos ali para mais um episódio. E aí, pessoal, bem-vindos ao episódio número 6 de Filho Feiticeira. Jansa tá comemora, né? Cabeça nem chega a 10 para poder comemorar. Jansa tá comemora para modo esse podcast já sobrevive a 6 episódios. Então foi mais do que 6 semanas para modo que os 2 primeiros foi 15 e teve uma semana que tive que pular também, mas enfim. Se não me engano, aquele primeiro foi no início de junho, depois não dá a data direita, enfim, que ele foi, se tá ser linhas de improviso, mas meninas, nós curtem, nós compartilham, nós comenta que ela tá ajuda a engaja podcast, sim, engaja que os episódios, começa todo esse trabalho na Insta, mas Insta público é diferente, enfim, então você tá sendo uma luta, sobrevive nesse YouTube, na Spotify, enfim, Insta estou feliz com tudo comentários, com tudo DM que nós tá mandando, sempre nós pode falar comigo para Insta, que é @Filho Feiticeira. Nós sabemos que tem assuntos que pessoas preferem falar mais na privado, e nós fica à vontade. Manda escrito, manda áudio, sempre que pode, não tá ouve, não tá lenta, responde. Enfim, às vezes, né, com um bocadinho de demora, mas está tranquilo de, se você quiser só desabafa ou comentar algo pessoal, que você tá gostar, né, de pôr nos comentários. Enfim, pessoal, nesse episódio 6 ali, eu queria falar sobre vulnerabilidade. Então, eu tô fazendo uma pergunta no início do episódio, para não levar até fim, para não, né, fazer várias reflexões, que é: você permite ser vulnerável? Ou você tem medo de ser vulnerável? Para começar, eu queria fazer uma observação de algo que eu pensava sobre mim, e eu falava ele com teu orgulho. Eu tinha teu orgulho na pessoas, mas nunca chora na frente de alguém. Quer dizer, nunca chorar, né? Tinha orgulho de falar aquela, nunca chora na frente de alguém. Se tiver de sofrer, boca calada, na quarto fechado. E hoje está preocupante para o tempo, para mim que ela era algo campeão, era uma fortaleza de meu. Para mim que para mim nota liga vulnerabilidade a uma fraqueza. E com esses 32 anos de idade, se tem uma coisa que empreende, é uma vulnerabilidade, é de que é a maior força que não pode ter. Mas para uma hora que a gente está pensando assim, para uma hora que ela aqui no cenário, ainda mais a nós, no nosso contexto, né, de formas que não criaram na Cabo Verde, está criado uma mulher, né, uma mulher preta para você ser independente, para você ser forte, para você depender de ninguém, para você mostrar o lado vulnerável como o lado mais fraco, né, entre aspas, para muitas pessoas podem usar aquela contra boa. Então, eu vivi sempre no contexto de uma eterna guerreira. E na filme, né, na contos, no desenho, nunca não mostraram uma guerreira também, por ser vulnerável, uma guerreira pode falar de seus sentimentos, uma guerreira pode sentir-se frágil, mas pode sim pedir ajuda. Então, a minha podia ser diferente, a minha criaram para ser guerreira. Trazendo coisa positiva para a minha vida, com certeza. Minha pessoa que sabe definir a cabeça, em alguma situação, na outras não, né? Para moringa poder definir a cabeça de absolutamente tudo, mas aquela parte mareado é que dura que percebe, mas podia sim estar frágil, mas podia estar mais fragilizado, mas pode me pedir ajuda, mas tudo bem se sinta quem chora para moça triste, ou chora para sei lá, emoção, né? Trazendo essa coisa de chora. Mas que tem problema, nunca me estingule nos choro toda hora. Cima no ensinado, canto não era menino, né? Botaram topar, botaram, sei lá, menino tá caído, tá pancada. Antes pensa na chora, tá falando, não, calma, nada que acontece para morrer, boca por e chora, qual que é o problema? E depois botar cria, tipo, Buta começa a estar hoje, mas pedir ajuda, é um sinal de fraqueza e não sabe mais cair. E pior é que além de não ter sido criado assim, né, como sociedade que acaba para pensar assim, hoje, né, na auge de não vive para nós imagem, tudo é aquilo que tá mostra e não sei o que lá,
galera tá começa a tá querer mascarar coisas mais ainda. Até temos um vídeo onde que tá falando, mas onde que tem encorajar pessoas a que mostra suas insegurança. Para modo a hora que você mostra suas insegurança para alguém, é taba usa aquela contra você. Meninas, assim, a mim aquele vídeo de lá dando nervoso, para me falar, cara, não tá fazendo tudo um trabalho contrário, que é justamente para você assumir suas insegurança, mas tudo bem você assumir suas insegurança para alguém, mas tudo bem não tem defeito, para modo aquela imagem que a internet muito tá vende, de a nós é super incrível, e superwoman, e super guerreira, e é dura naquela e tal, é que sim, é que sim, é que é verdade. E a mim, como sabe, a internet está trabalha muito daquela maneira lá, que eu vejo, né, a hora que ele está escrevendo, poxa, Karen, obrigada, ai, boa, não te admirou demais, ou fala sensato, que ela não está feminista, calma assim. Então, eu conheço sim, mas já consigo ter coisas na minha vida, mas já evolui, mas tá fazendo um trabalho de autoconhecimento e tudo mais, mas tá deixa bem claro, uma minha pessoa super falha, minha pessoa cheia de insegurança, tem insegurança que não tá conseguindo pôr para fora, tem insegurança que não tá conseguindo ainda, minha pessoa minha cafara insensata, não tá considerando minha pessoa sensata, sim, mas não tá vive na sensatez toda hora, claro que não, então tá querendo mostra e deixa muito claro, mas sim, uma minha pessoa falha e jamais acabou pôr ninguém num pedestal, nem mim, nem ninguém que merece naquele lugar lá, para modo, inclusive, né, tinha vezes não tô alguém tá falha, não tá chocar em que esperava. Obviamente que é normal não criar expectativas sobre pessoas e sobre situações que tá tem alguém que nunca você imagina tá fala certo tipo de absurdo. Mas enfim, mas para lembra, mas nós é ser humano e nunca só tá falando aquele de boca para fora. Tem coisas que não tá pensa se hoje para morrer de aprende, né? Até as questões ali de choro e tudo mais. Para terapia e tinha com aprendizados de vida mesmo, ou até de conversa com amigos, enfim, né? Minha mãe é uma pessoa que tá durante eu, tá conversa teu, minha mãe tem uma mente muito aberta, não tá, chama, não só mim tá aprender com ele, tá aprendendo com mim, enfim. Mas assim, a hora que não tá posto assim de sofrências que já teve para morrer homem, ou erros que já comete e tudo mais, aí então teve uma menina que falou, cara, nunca tem mais de não tá fazendo aquilo. Um falei, filho, ano passado estava nele, sei lá, mês passado. Então, nós nos atrás de evoluir, nos atrás de aprender com muita coisa, mas, cara, está longe de perfeição, ok? Então, já aprende, tem coisa que nunca te repite, tem coisa que não te espera, mas nunca te repite, mas tem coisa que não se tá botando a cabeça na parede. Mas aquele coisa, não tá querendo mostrar minha vulnerabilidade, minhas inseguranças, não quer pôr-se frente de câmera, tá falando, ai, mó quem consegue ex-emprego, ai, mó quem consegue, sei lá, ex-relacionamento, ai, mó quem consegue, tem as roupas de marca e tal, pra morrer, sabe? Por que você tá põe a cabeça naquele lugar lá assim, nha ser real com aquela? Daí, coisa que a gente pensa, né? A hora que não tem aquele medo de ser vulnerável e mostra pessoas, nós pior versão, né? Nos coisas direito e coisa marear, principalmente, não tem teu medo de mostrar para mó não ter medo, peso usar contra nós. E há dias em conversa que lá na terapia, não falo para terapeuta, mas justamente, se não conseguir abrir com algo que não tem, sei lá, em tese não tem vergonha dele, ou não tá ficando inseguro com relação a aquela característica lá de nós, em tese que ela deve libertar. Pamó, a partir do momento que me expõe algo para o mundo, sei lá, minha pessoa que não tem insegurança, não está sentindo segura no trabalho, não está sentindo segura com tal aspecto no meu corpo, a minha pessoa que não está lidando com seus problemas no relacionamento, a hora que expõe aquela para o mundo, então perguntou, o que bobo tem para usar contra mim, se me mediam flá. Eu sabia aquela coisa de antes alguém chucha com a cabeça, tipo, se mídia antiga para flá, mantém que essa questão lá, mantém lida com problemas de saúde mental, que é uma parte super vulnerável,
Mas me Karen tem TDAH, mantém depressão, mantém lida com depressão também, mantém ansiedade. Coisa que alguém quenha por usar aquela contra mim. Sei lá, até falando de trabalho. Ah, mas chefe falando de teletate, mas não sei o quê. Coisa que o tempo usa contra mim, nada porque o tempo usa contra mim, para mim imensa tá flow, uma minha falha. Minha imensa tá flow, mantém defeito. E talvez a diferença de mim para boa, que a boa que é uma pessoa que o tá expõe que ela é simplesmente para o tá flow, para uma boa também temos defeito, né? E agora levando para trabalho, a hora que não tá prepara para fazer entrevista de emprego, tá perguntando, qual que é o defeito, qual que é a qualidade, né? Qualidade não tá por de riba, aí defeito não tá falando, não é perfeccionista. Por exemplo, se na entrevista de emprego, quer simplesmente falar, mas não tem TDAH, não tem um transtorno de déficit de atenção e que ela tá prejudicando sim na execução das tarefas, tem sentiu procrastinação, mas também qualquer a qualidade gosto, enfim, gosto assim da pôr ele como qualidade, mas acho que sim, não tá fazendo terapia, não tá medica, não tá vai na psiquiatra, não tá organiza tudo as tarefas que então para fazer na quadros, não tá fazendo de tudo que é possível para conseguir executar as tarefas. Nós falamos para Mori que incrível contratado para Mori não tem um coisa que é caminho que escolhe tem. A Messi, ele é um transtorno. Qual que é o problema? Mas não, coisa que eu tô falando, não, fala tudo de forma muito impecável, mostra uma pessoa cheia de qualidade e já está. Aí coisa que tá acontecendo, aí ao longo do trabalho você sabe quem que é quem. E tudo bem, sabe, mas talvez não me só entra na game, só ser contratado, como infelizmente no mundo de hoje, né, pessoas cada vez mais têm instigado a ser es mesmo, né? Para no trabalho, nas imagens, forma de bicho, não sei o que é para poder ver de maneira que bué. E calma, que você tá ser hipócrita. Infelizmente, talvez para entrar na game, você tem que mascarar certas coisas, né? Mas tipo, é que para não crer, você tenta construir um caminho contrário àquele que me ensinado, que é que não mostra nenhuma fragilidade de boa, nenhuma fraqueza, até não tem fraquezas também, para morrer, senão alguém tá usando contra boa. E por isso, cada vez mais, alguém só tem instigado a ser menos seus cabeça, né? E para falar mais de vulnerabilidade, são flanhosos assim, quando que começa a entender que ele é melhor, que começa a mudar aquele aspecto lá na mim, foi quando foi diagnosticado, em 2021, para câncer de colo de útero, né? Para quem que sabe, tive um câncer de colo de útero em 2021, gostam de saber acompanhar, o exame está tudo em dia, está tudo direito. Inclusive, se fica curioso para o relato na história, se ela não é Insta, depois qualquer dia anda trazer algum episódio para falar ali, né, até para conscientizar. Então, depara com situação que me se pedir ajuda para pessoas, para modo ajuda no sentido de afeto, para modo médico estava tudo encaminhado, né, não tinha alguém lá para atender a mim. Mas meninas, não tive tanto dificuldade para encontrar pessoas, coisas que você está passando para ele, não tive tanto dificuldade de pedir ajuda, de falar, tipo, eu nunca estou direito, mas tanto dificuldade, que não te lembra, mas quando não conta, talvez que foi a melhor maneira que não tive para conta, ou ele está cobrindo a cabeça, mas foi a maneira que acha, algumas amigas escrevem, outros mandam áudio, tipo um cachorro e tal, faz aquilo que podia fazer. Então, quando que não recebeu aquele áudio de volta, normalmente, eu estou cremando, normalmente era alguém já emocionado, né, triste, com voz mais embargado, ou então muita gente, aquela pessoa está chorando, ou já tinha chorado, não está ficar super fadigado, não, calma, acabou fadiga, tá fica tudo direito, nunca está mal, tipo, ou seja, nunca se conseguia ficar vulnerável no momento mais vulnerável da minha vida. Até que uma amiga de meu fã, Karen, você passa para a situação, provavelmente a situação mais difícil da vida, e você está preocupado com a reação, preocupa com a cabeça gosta, você está ali só para receber afeto, receber amor e cuidado. Então, assim, foi tão difícil, não consegui expor. Então, lembra-me na época, meninas, auge, criei um grupo para modo, passa para 3 cirurgias, na segunda, foi quando pessoas já sabiam, né, naquele primeiro, ninguém sabia, não conta para ninguém, só minha mãe, sei lá, alguém muito, bem mais próximo. Já para aquele segundo, não conta para pessoas mais próximas, ninguém convive e tal.
Então, como não tem que ficar a mandar aviso, é tal dia, não sei o que, já sei. Não foi bom, já cria um grupo, facilita a comunicação para mori. Às vezes está em contato com minha mãe, esta avisa para aquele outro, enfim. Não tem aquele grupo parado até hoje, obviamente já muda de nome, né? Fica nos grupinhos mesmo. Mas, cara, aquela para mim foi o auge. Não cria um grupo, uma família, eu estou ali, para eu saber se passa, mas tipo, foi num momento super vulnerável. Que tipo, tinha momentos que eu queria só chorar, se uma menino, pandeta na chão, para falar, nunca tinha mais nada para fazer, a não ser chorar, manga tá conseguindo para morrer, que é lado de forte, guerreira, buca pori preocupa alguém, buca pori não sei o que, cadê chão? Então lembra, mas quando eu recebi notícia, eu fui para médico, para buscar o resultado de biópsia, estava com minha mãe, e médica, cadê chão, entra junto com minha mãe para morrer, foi ano pós-pandemia, foi 2021, então, consultório super pequeno, acho que até hoje isso que tá deixa. Mas enfim, naquele momento, naquele dia lá, Natchama, e devia abrir uma exceção para morrer, e fica me só para receber aquela notícia, flá, não entendi. Eu falei uns 5 meses. Para morrer, falar, não sei o que resultado, adenocarcinoma, não sei o que e tal. Flá, mas aquele é câncer. Mas que para morrer, nunca se entendeva, tecnicamente falando, que nunca se está associado, mas com 29 anos, está passar por um câncer. Quando eu sei, né, minha mãe tá voltar aquele dia para Canárias, para mãe tinha vindo ali, para ficar comigo, para passar para aquele primeiro cirurgia, que ainda não estava atrás aquele material, para saber se era câncer ou não, né? Cara, forte ainda criar minha mãe aquela notícia lá. Mas que teve jeito. Um flal, não está no corredor, não te lembra como se fosse ontem. Um flal, mamá, não tem câncer. E aí, ali, né, vulnerável, lago não hoje, mas é isso, né? Já que essa tá para pedir que ele demonstra turbos, dorbos e segurança, é isso. Um fala, mamãe, tem câncer. Aí eu falo, cara, no braço companheiro tanto, minha mãe teve câncer de mama, não queria preocupar ele para morrer. Ele teve, essa filha, essa também passava por uma situação que, então, dessa maneira, ele doeu muito mais a mim ter passado do que ele passa, inclusive, até não fala sobre isso. E nunca queria preocupar minha mãe. E ele que queria preocupar a mim, então não fica nós dois, abraça companheiro, sem um lago tá caído. Minha mãe também é uma mulher extremamente forte para a vida fazer isso. E que teve outra opção. Então, vamos, né, mulher cubana, preta, depois imigrante, enfim, nunca tem outra opção. E aí, no braço, companheiro, falou, não, fica tudo direito, cara, nunca você nem conseguia processar, fica, será que nem tomou um remédio? Será que, não é tratamento, tipo, ficha que tá cai. Aí, levou ele para o aeroporto e tal, depois, né, aquele mesmo dia de tarde, nós espiava uns casos, não sei quem, eu sei com uma amiga, nunca contou nada daquilo que isso aconteceu. Nós estava firme e forte, né, para se contava, ele já era choro. Simplesmente, nunca permitem a cabeça xinte, aquele que me esteja xintiba, que era tristeza, tinha um medo, era necessidade de ser abraçado, de ser acolhido. Então, menino, que ele é tão doloroso. E, obviamente, que eles podem falar, mas, poxa, alguém que passa para uma doença, né, para qualquer questão assim, é ok você xinte e conseguir ser vulnerável. Mas aí se for uma insegurança de boa, por exemplo, mostra uma parte do corpo que você gosta, ou fala de executa tarefas no dia a dia que você tá conseguindo tal, que ela pode bem prejudicou. Para morrer que também prejudicou, para morrer não é bando de alguém raso e fútil que não tá vive só para aparência. Tudo bem você sabe tudo bem você tem defeito, tudo bem você ser frágil, Então depois que passa para aquela experiência ali, começa a conversar mais com a cabeça de Karen, bombista te ajuda, pede na terceira cirurgia, né, que foi aquele último que eu fiz, minha mãe já estava ali, então eu falei assim, cara, eu sabia se alguém para fazer uma comida, me pedem amiga, parece nunca consegui fazer aquilo, me pedem amiga, eu falei, será que eu pode trazer uma comida e tal, né, todo mundo oferecendo ajuda, mas aquela coisa, alguém te oferece ajuda, tu fica com medo, depois você te incomoda. Então, empreende e verbaliza, eu falei, você pode trazer uma comida? Não, claro, sim, é trazer e tal, então é aquela. Então, até para trazer aquele peso de esca sabe o que está fazendo, mas está médio de mão que você poderia, se você quer um espaço e tal, empreende a mim, pede ajuda, empreende a mim, mostra a mansa vulnerável, de fansa triste, dança para baixo,
nunca consegui se manter criança, gostar de conseguir mais, até porque aquele cirurgia, se eu fosse 100% sincera, não falava alguém, está na merda. Não fica tão mal, não fica tão abalado psicologicamente, mas passa, tipo, um mês depois, um bocadinho mais, já sai de volta em minha vida ativa, não te lembra, mas na época, eu voltar para CrossFit, e minha coach falava, me credo, nunca eu tão quieto, assim, pronto, momentos de vida, você entende? Mas óbvio que nunca tá falando nada, nunca tem que incomodar ninguém com aquilo, o que é ruim, que ele é mareado, que é uma coisa direito. Depois não começa a levar aquilo para relacionamento, demonstra, mas sim, me é uma mulher com teu insegurança, mas pode sentir ciúmes, chanflanhos, claro, é até o de menos, não tudo que rola ali, mas pode sentir insegura com relação a modo que aquele homem está lida comigo, coisa que você está tratando, nunca gosta de aquele, nunca gosta de aquela, mas já passa para a situação de vida, mas minha pessoa que não carrega bagagens comigo, de coisa direito, de tua maturidade, de tua terapia, mas também de teu trauma. Mas tem coisas que você sabe fazer, que em casa estava gostando, sabe falar. Mas tem coisas que talvez nem vou fazer, mas minha maneira de reagir pode ser mareado, para morrer meio carregado de trauma também. Se uma toda mulher nas faces da terra, diria tudo alguém, né? Uma mulher não está mais ainda, ainda mais mulher preta. Então, que lá, eu sei de que lugar de a minha super foda, para meu amigo, ninguém que pode comer, etc e tal, e assumir o verdadeiro lugar que tem. Meu lugar é de dor também. Meu lugar é de uma mulher preta no Brasil que tinha vez preterido, de uma mulher que já foi rejeitado, né? E a hora que não tá fala de rejeição de mulher preta no Brasil, obviamente que na Cabo Verde também tem aquela relação a mulheres de pele mais escura. A mim, no caso, nunca tive aquela vivência lá na Cabo Verde, que nem sabem deixar para outro episódio, é muito importante. Mas enfim, só para fazer aquele parênteses ali no Brasil, para todo alguém que é fora de padrão, né? Se é para uma pele mais escura, cabelo mais crespo, ou se você tem um corpo mais gordo, enfim, etc. Você lida com um lugar de rejeição, com um lugar de ser preterida. E não necessariamente é que a ninguém está tão bonita ou interessante, está? É sempre uma coisa para sexo, né? Para um relacionamento mais sério, já, enfim. Então, a mim que lá está trazendo tua bagagem de dor, de rejeição, de injustiça até, né? De revolta. Então, que tem como um homem relaciona comigo e a minha Karen que traz aquele contexto lá. Mas se ler alguns coaches, se ouvir o X podcast, o vídeo, não, nunca pode mostrar, para mostrar aquele que lá é tabaodia, mas é mais fraco, então começa a abusa de boa. Mas eu concorda também, mas que ele é um problema que disse, mas nunca merece relacionar com alguém que tem que estar sempre a fingir algo que nunca é, que tem que estar sempre na defensiva para morrer que pode odiar si, que no máximo de vulnerabilidade que pode odiar imita ser princesinha, que eu estou cansado, eu estou triste hoje no trabalho, mas nunca pode falar sobre minhas dores. Para morrer, as que raio de relação é aquela que não se está construir, baseado nas mentiras e nas coisas fake. E que ali está trazendo para outro ponto, que é pessoas que têm medo de hoje para ser fragilidade, para ser mais vulnerável, está incomoda com vulnerabilidade de aquele outro. Me que ela acaba para vivenciar nos relacionamentos e botou já claramente, tipo, manhã, mas me fala de certos assuntos, de tem certas conversas mais difíceis, mais duro, tá deixava aquela outra pessoa incômoda para morrer. Que Karen que queria lidar com ele. Karen super forte, Karen super segura de si, Karen que quer ter medo de nada, Karen basicamente tipo Karen coach, um Karen inexistente. A minha que aquela pessoa lá, qualquer relacionamento que venha construir alguém, você tem que estar apaixonado, você tem que estar ama, você tem que estar gostando de alguém que me é por completo. A minha que é só aquele fodão e tal, que eu estou aí na Insta e tudo mais. A minha às vezes é aquele cabelo bagunçado, aquele rosto, sabe, que é fase depressiva, fase triste, fase de autossabotagem, a mim tudo que é lá. E talvez também vou poder para um cara de um surto, um belo dia, manda todo mundo para casa do caralho. Tudo que é lá tá fazendo parte de mim e nunca está nem um pouco disposta a mostrar algo que nunca é. Mesmo assim, óbvio, tá? É óbvio que tudo na vida é um equilíbrio. Talvez minhas maior vulnerabilidade, nunca saber xinta para desabafa com alguém, quem sabe uma cresceu a punha lampa costa, né? Às vezes fala até de desabafo, de algo muito pessoal. Para morrer também que ele é uma coisa que tive que aprender a fazer.
Mas são flanhos claro, mas não se tá pensa sobre, até que ponto também é que é um falso proteção, ou seja, se expõe quem é lado mais vulnerável para aquele alguém, então é que tem como atacar, e às vezes até tem. Mas assim, gosta de pensar também, mas tem alguém que nunca tá dando gostinho de se tá conta coisas super pessoalinha vida, não tá reserva os coisas. Então, ok, se não faz um certo equilíbrio, mas assim, coisa que incredeixa ali nesse episódio de forma clara, é uma hora que vou buscar ter medo de boa vulnerabilidade, buscar ter medo de mais nada, vou já expõe, a hora que vou mostra assim, nunca gosta que cicatriz ali na minha barriga, ninguém que pode usar aquela contra boa de nada, sei lá, num site de notícia que essa bapa, não, para Mori Paula tem um grande cicatriz na barriga, Antônia Zoe e tal, paparazzi, não, para Mori, alguém já sabe, metendo, e ele mesmo está ali direto com aquela. Pode ser que custou para o teu tempo, pode ser que ainda se está custando, ok, mas nunca tem nada para usar contra ele, então tá de boa, então assim, mais do que não pensa nessa coisa de, construir imagem super foda, imagem que você tem que estar construir para dentro, para bubu odiar a cabeça, respeita a cabeça de maneira que bué e aceita tudo os falha que você tem. E tudo bem se outra alguém sabe, mas você tem que ele falha. E não tá começando a tratar melhor, daí não tá começando a lidar melhor até com a excusa de nos sentir o tempo todo um grande impostora, tipo, aquele medo, né? Mas será que se fulano sabe, será que não tá cancelado? A mim teve um tempo que eu comecei a entrar naquele paranoia lá, tipo, não ficar assim, cara, se menino sabe tanto de áudio que ainda manda para minhas amigas, tá pedindo conselho pra mora aquele bosta de aquele homem ali, parecendo tá atrás da internet. Não, mas me menta bem linda, flanhos. De ancora atrás de muito homem, que cavalhava em pote creme, que cavalhava nada. Um prende com que lá, assim, tudo coisa que ainda fala pra nós, é para morrer as aprendizados, ou para morrer coisas que ainda se aprende, mas pronto, que ela já liberta, para morrer nunca tem que estar naquele lugar sempre de, super foda, e fara sensata e tudo mais, e se não sabe, mas ainda se alguém tá usa aquela contra boa, né? Você que é alguém que tá falando, uma cara boa que tá falando, não sei quem, você tá fazendo que ele é mais exemplo de alguém que tá conseguindo lidar com sua vulnerabilidade, com suas fragilidade, e tá tenta usar aquilo contra boa, você entende? Tá tenta te chamar de hipócrita, para molestar, mas a partir do momento que não tá fala algo, né? Que não se tá trabalhando na nossa cabeça, ou não se tá fazendo terapia, está mas tem que ser pessoa mais sensata do mundo e mais perfeita. Buta devolve para ele, buta fala, não, cara, tem problema nenhum para morrer, a mim não tem defeito. Você entende? Então pronto, fim do papo. Você checa? Então conselho que está nós, canhos camério, senhos me, se crê relacionamento que está certo, se crê fulano que criou para aquela, que te importa, na fim do dia, boa você tá ser fiel e leal, boa cabeça me, se você tem que estar chora na meio de praça, você chora. Se você tem que estar grita na meio de rua, para morrer, você grita na meio de rua. Se você tem que estar flá para o chefe, mas você tem um problema, se é colhida com procrastinação, né? Mas você está corre atrás e resolve que lá e tal, flá. Se você tem que flá, mas você tá passa por uma fase depressiva, você flá, mas você tá passa por uma fase depressiva. Empresas que vivem fala sobre a importância de saúde mental e de fazer terapia, então, pois bem, então não fala de forma real. Ok? Então, recado de hoje é que ele, né, não permite nossa cabeça ser vulnerável e o resto que lute. Beijo grande.